Muito bom estarmos mais uma vez aqui para juntos cultuarmos a Deus. Nós estamos realizando um culto aqui da sede do templo da Igreja Cristã Evangélica Central de Barra do Corda. E nós contamos com a sua companhia, você está ligado conosco na mesma fé, no mesmo espírito, adorando o mesmo Senhor. Estamos no templo, você está em casa, na companhia com seus familiares, e assim nós cultuamos ao nosso Deus maravilhoso. Portanto, nós agora vamos ouvir a palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor. Creio que você já está com a sua Bíblia em mãos e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10. Por favor, acompanhe esse texto comigo e permaneça com a Bíblia aberta para nós estarmos aprendendo lições de Deus e da palavra do Senhor. Neste mês, no mês de maio, nós estamos celebrando a Deus e falando sobre famílias, orando mais pelas famílias, ouvindo uma palavra de Deus para fortalecer o casamento, para fortalecer os laços da família. Lucas 15, 8 a 10 diz assim, a parábola da mulher que tinha 10 moedas. E eu quero falar nesta noite sobre o tema, procure o que foi perdido na sua família até encontrar. A leitura de Lucas 15, 8 a 10 diz assim, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrar? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, a moeda que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto que nós acabamos de ler faz parte de uma seção de 3 parábolas dos perdidos. Mas é interessante nós observar que às vezes nós damos um foco para os que são perdidos. A parábola é a parábola do filho pródigo que foi embora, deixou seu pai e depois resolve voltar. Temos também a parábola da ovelha perdida, onde um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu, e ele deixa as 99 ali e vai atrás daquela perdida. E agora a parábola da mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas. E essas 3 parábolas, é interessante que nós devemos não apenas colocar o foco nos perdidos, mas colocar o foco de quem de fato o Senhor Jesus Cristo quis contar a parábola. Se você observar, por exemplo, no capítulo 15, versículos 3 a 4, Jesus na parábola do homem que tinha ovelhas, ele diz assim, então lhes propôs essa parábola, dizendo, qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu? Ou seja, a história não é da ovelha perdida, mas a história é do homem, do pastor, que tinha 100 ovelhas, perdeu uma e foi em busca da ovelha desgarrada. Bem como esta parábola da moeda perdida também. O capítulo 15, o versículo 8, vai iniciar a parábola dizendo assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas? Ou seja, a parábola é da mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas e perdeu apenas uma e foi procurar diligentemente até encontrar. Na terceira parábola, no capítulo 15, versículo 11, ela começa assim, Jesus continuou a contar as parábolas. Certo homem tinha 2 filhos. E às vezes nós tiramos o foco dos perdidos e o foco digamos assim, do pai que tinha 2 filhos, ou da mulher que tinha 100 moedas, ou do pastor que tinha 100 ovelhas, e queremos colocar o foco nos perdidos. Mas o objetivo de Jesus, ao contar essas 3 parábolas, foi para demonstrar o amor de Deus. O pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma e foi atrás da ovelha perdida, ele é a figura do próprio Senhor, que quando vê alguém perdido, ele deseja encontrar e ele tem um plano para reencontrar, para buscar esta ovelha perdida. A mulher também que tinha 10 moedas e perdeu uma dentro da sua própria casa, também é uma figura do próprio Senhor Jesus, do nosso Deus, que quando tinha
perdeu algo de muito valor, que é a figura de uma pessoa que se afasta dos caminhos dele, e ele então procura para trazer essa pessoa para a igreja, para a sua igreja. Bem como a terceira parábola também, a parábola do filho pródigo. Na verdade, alguns comentaristas vão dizer que os dois eram pródigos. Um pródigo foi embora, deixou o seu pai, e o outro pródigo ficou dentro de casa. E no final, quando aquele pródigo que viajou, que foi embora, gastou tudo o que tinha, toda a herança, voltou para a casa do pai, ele se manifesta. E aí, ele demonstra que ele estava também perdido dentro da sua própria casa. E este pai dos dois filhos demonstra também, ou é uma figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deseja também encontrar todos os que estão perdidos. O Senhor Jesus então conta essas duas parábolas para demonstrar o amor de Deus pelas pessoas perdidas, pelas pessoas que estão afastadas dele, pelas pessoas que estão desgarradas, pelas pessoas que estão longe da igreja, pelas pessoas que perderam o amor, perderam a fé, perderam a esperança no Senhor. E o Senhor deseja então encontrar e trazer estas pessoas. Parábola é uma história contada por Jesus, até criada por Jesus, com o objetivo de ensinar verdades maravilhosas a respeito do reino de Deus, a respeito da família, a respeito da salvação, a respeito da fé. E esta parábola, voltando aqui à parábola da mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, nós queremos tirar então algumas lições preciosas para a nossa vida. O Espírito Santo vai nos ensinar algumas lições preciosas para a nossa vida, porque nós queremos aplicar no seio da família, no contexto da família, e nós vamos ver que nós temos perdido muitos valores, muitas preciosidades na família, e nós precisamos encontrar. O texto fala que aquela mulher, ela tinha 10 moedas, uma coleção de moedas chamadas dracmas. As dracmas eram moedas usadas no primeiro século, até o primeiro século depois de Cristo, e era uma moeda grega. Mas os dominadores romanos, ao conquistarem a Grécia, eles então substituíram e foram substituindo essa moeda pelo denário e por outros tipos de moeda. Mas segundo alguns historiadores, uma dracma valia uma diária de serviço. Aquela mulher então trabalhou 10 dias, sei lá onde ela trabalhou, e ela ganhou então as 10 moedas, e ela guardou muito bem. Quando ela precisou, quando ela foi atrás daquela moeda, ela resolveu então, ou ela percebeu que havia perdido aquela moeda. Primeira lição que nós podemos encontrar nesse texto maravilhoso é que a mulher perdeu algo então de muito valor. Ela perdeu algo de valor porque ela perdeu algo que correspondia a um dia de trabalho, a um dia de serviço. E ela fica muito triste, ela fica preocupada, ela fica então pensativa, onde ela poderia ter perdido aquela moeda, onde ela poderia ter deixado cair, e ela não tinha aquela moeda naquele momento. E aí nós vamos então aplicar que essa dracma perdida, esta moeda perdida, ela simboliza os valores da família que a família está perdendo. Aquela mulher perdeu a moeda dentro da sua própria casa. E assim as famílias têm perdido os valores dentro de casa. Está faltando valores, está faltando aquilo que as famílias necessitam para terem paz, para terem alegria, para terem a felicidade. O que a família tem perdido dentro de casa? A família tem perdido o amor. Está faltando amor no casamento entre o casal, está faltando amor entre pais e filhos, está faltando amor entre filhos e pais, está faltando amor entre os irmãos, entre os familiares. Basta nós vermos os noticiários onde nós encontramos pais que têm tirado a vida dos filhos e filhos que têm tirado a vida dos pais, casais que se separam por qualquer motivo, porque o amor está sendo perdido dentro da própria casa. Falta também carinho.
O casal precisa ter carinho, os filhos, os irmãos precisam ter carinhos, pais e filhos precisam ter carinhos uns com os outros, e as famílias têm perdido o carinho também. Está faltando também romantismo entre o casal. Os casais estão ficando mais brutos, ignorantes a respeito de um para com o outro. Está faltando também o valor da obediência aos pais. Os filhos, desde pequeno, não têm aprendido a obedecer aos pais, porque os pais não têm conseguido ensinar a obediência. Está faltando também respeito, está faltando a amizade, está faltando a fidelidade, está faltando a paciência, porque as brigas acontecem por qualquer motivo. Está faltando a bondade, está faltando o domínio próprio, está faltando bênçãos, está faltando boas maneiras, está faltando educação. Esses são tesouros que têm sido perdidos pelas famílias. Os casais têm perdido esses tesouros, os filhos têm perdido esses tesouros, e as famílias estão apenas convivendo, mas não estão tendo verdadeiramente estes valores. Assim como aquela mulher perdeu algo de muito valor, que era uma preciosa moeda, as famílias têm perdido também algo de muito valor, e isto é preocupante. Preocupante porque as famílias estão em crise, preocupante porque as famílias estão se desestruturando ou estão desestruturadas. Claro, é verdade que nem todas as famílias têm perdido esses valores, mas nós temos encontrado muitas famílias e conhecemos muitas famílias, inclusive famílias que se dizem cristãs, inclusive famílias que se dizem evangélicas, que têm perdido esses valores. E aí tem deixado de ser família, tem vivido na hipocrisia, tem vivido na falsidade, tem apenas convivido, mas não tem sido verdadeiramente uma família. A segunda lição que nós podemos encontrar nesse texto é que a mulher não se conforma com a perda. Aquela mulher que perdeu uma moeda, ela poderia dizer: olha, eu perdi uma, eu ainda tenho 9 moedas. Eu ainda estou satisfeita, eu ainda estou contente porque só foi perdida uma. Mas ela não se contenta, ela não se conformou com aquela perda. E ela então, ela começa depois a procurar aquela moeda. Ela não se acostuma com aquela situação. Olha, nós podemos ver que muitas famílias têm acostumado com a situação. Casais têm brigado, casais falta sabedoria no casamento para os casais se entenderem, falta educação com os filhos, falta as boas maneiras, falta o amor na família. E os casais têm se conformado com essa situação. Eles têm olhado para si, têm olhado para os membros da sua família e têm se conformado com a perda do amor, com a perda do carinho, com a perda do romantismo, com a perda da obediência, da amizade, do respeito, da fidelidade, da paciência, da bondade, do domínio próprio. Os valores têm sido perdidos. E muitos casais dizem: olha, não adianta mais, eu não vou mais lutar, eu não estou mais preocupado, para mim tanto faz como tanto fez. E olhando a vida daquela mulher, nós podemos observar que ela não se conformou, ela não se contentou, ela não parou e ficou olhando as coisas, mas ela procura encontrar aquela moeda. Infelizmente, muitos casais já se contentaram com a situação. Por exemplo, no casamento, alguns casais dizem: olha, o amor acabou no casamento. Eu não vou mais conviver com a minha esposa ou com o meu esposo. Acabou o amor, acabou o carinho, acabou o romantismo. Então é melhor separar. E vão e se divorciam por qualquer motivo. Aí nós perguntamos uma coisa: se o amor acabou, você deve lutar. Se o combustível do seu carro acabar, você deixa o seu carro abandonado ou procura abastecer? Você está andando então no seu carro, e o combustível que faz o carro se locomover, você esqueceu de abastecer e de repente você não percebeu e zera. Falta o combustível. Você percebeu que o combustível então acabou.
O que você faz? Você deixa o carro abandonado? Você deixa o carro largado e vai embora e nunca mais o procura, nunca mais abastece? Claro que você não faz isso. Você procura garrafas, você busca socorro, você pega uma garrafa com alguém, ou no carro, ou no lixo, em qualquer lugar, e você vai até um posto de combustível, e você então traz combustível e reabastece o seu carro para ele continuar andando. E por que quando os casais dizem que o amor acabou, eles não procuram reabastecer o amor em Deus, na palavra do Senhor, não buscam o milagre do Espírito Santo para que o Senhor preencha novamente esse combustível, para que a família seja bem-sucedida, o casal viva bem? Infelizmente também alguns pais, eles se conformam e resolvem deixar os seus filhos nas drogas, na violência, na prostituição, na homossexualidade, na destruição. Alguns pais que eu tenho encontrado dizem: olha, eu não vou mais fazer nada, para mim tanto fez como tanto faz, eu não vou mais atrás do meu filho, deixa ele, até se morrer é melhor. Não se conforme com essa situação. Não se conforme. Olha o retrato da mulher. A mulher perdeu apenas uma moeda, mas ela não se conformou com aquela situação. Ela não acostumou em perder uma moeda. Sabe o que ela fez? Na terceira lição que nós podemos ver aqui, ela procurou diligentemente até encontrar aquela moeda. Olha o que ela fez. As casas da Palestina naquela época, elas eram pequenas e elas eram abafadas. Elas não tinham janelas porque as pessoas eram pobres, pelo menos nessa região onde Jesus supostamente tira as lições ou cria a história da parábola. E elas eram escuras, não tinham iluminação. Quando aquela mulher perdeu a moeda muito preciosa, a primeira coisa que faz, ela acende uma candeia. Ela varre e procura diligentemente até encontrar. A mulher decidiu procurar a moeda porque ela viu que era algo de valor. Ela não se conformou com aquela situação, ela não se conformou com aquela perda, como eu e você. Nós não podemos nos conformar com as perdas dos valores familiares, nós temos que procurar. Primeira ação da mulher foi acender a candeia para procurar. Este acender a candeia, nós queremos aplicar aqui neste momento a ação de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdadeira luz. Em João 8, capítulo 12, diz que Jesus é a luz, é a verdadeira luz. Jesus precisa iluminar a vida do homem, do casal, da mulher, dos filhos. Jesus precisa iluminar a vida de cada membro da família. Jesus precisa iluminar nossos lares. Jesus precisa iluminar as nossas casas. Precisamos acender a luz. Precisamos convidar Jesus. Precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida, da nossa família. A primeira coisa que a mulher fez foi acender a luz. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é convidar Jesus para habitar nas nossas vidas, para habitar no lar, para reinar no lar. E isto nós convidamos Jesus lendo a Bíblia, fazendo o culto doméstico, orando, cantando louvores, consagrando nossos lares, nossas famílias ao Senhor. Nós queremos permitir que tantas coisas entrem nos nossos lares. Nós às vezes nos dedicamos a tantas coisas neste mundo, mas nós esquecemos de nos dedicar ao principal, que é trazer a luz de Jesus, ou permitir que a luz de Jesus clareie a nossa família, clareie o nosso lar. A segunda ação da mulher neste ponto aqui foi se humilhar. Ela pega então uma vassoura e ela começa a varrer, começa a vasculhar a casa, começa a varrer embaixo dos cômodos ou embaixo dos móveis, começa a puxar a sujeira e com certeza ela encontra tantas coisas desagradáveis que estavam escondidas, que deveriam ir para o lixo, que não deveria ter vez e lugar na sua casa, mas ela está varrendo. Isso demonstra humildade, isso demonstra que ela se agachou, isso demonstra que ela se humilhou, ela foi atrás. Ela foi atrás. É necessário que cada membro da família se humilhe, apane a vassoura, ou permita que o Senhor faça uma limpeza na sua vida.
Nós às vezes temos a mania de apontar para outras pessoas, nós temos a mania de apontar para os outros membros da família, dizendo que você precisa mudar, você precisa melhorar, eu não te aguento mais, mas nós esquecemos que nós precisamos de uma faxina, nós precisamos de humildade, nós precisamos, cada um de nós, nos humilhar. O esposo, o marido precisa se humilhar, a esposa precisa se humilhar, cada um dos filhos precisa se humilhar, se agachar, para que o Senhor comece a trabalhar e tirar tudo o que não presta. A outra lição dentro deste ponto, desta lição maior aqui, é que a mulher procurou diligentemente. Procurar diligentemente é com toda força, com toda garra, com toda dedicação, até encontrar. Ela não se acomodou, ela não parou até encontrar. Procure diligentemente os valores da família até encontrar. Procure em Deus o amor para a sua família. Procure em Deus a paz para a sua família. Procure em Deus o respeito para a sua família. Procure em Deus o romantismo que a sua família deve viver. Procure em Deus a amizade, a fidelidade, a paciência, a bondade, o domínio próprio. Procure em Deus as boas maneiras para você viver bem com a sua família. Assim, você estará fazendo como esta mulher, para procurar diligentemente recuperar todos os valores da família. A quarta lição que nós podemos encontrar aqui é que a mulher, ela comemorou. Após encontrar a moeda, ela comemorou. Ela encontrou. Valeu a luta, valeu a dedicação, valeu a procura, valeu. Ela procurou até encontrar, ela não se conformou, conforme nós acabamos de citar, mas ela foi atrás, ela se dedicou, ela acendeu a luz, ela varreu puxando a sujeira até encontrar a moeda, e ela procurou diligentemente, com toda a força, com toda a garra, com toda a dedicação. Assim, nós não podemos nos conformar, devemos encontrar, e quando encontrarmos, haverá alegria, haverá bem-estar na nossa vida, na nossa família. Se você observar os versículos finais, quando aquela mulher, ela encontra a moeda perdida, no versículo 9, diz que ela então, achando, reuniu as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a moeda perdida. Primeira alegria foi a alegria que ela sentiu. Olha, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei a moeda, a 10ª moeda que eu havia perdido. Eu estou contente, eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu acabei de encontrar aquele objeto de imenso valor. Depois que ela encontrou, ela foi então contagiar, passar para suas vizinhas, para suas amigas, para aquelas pessoas que ela tinha como amigas. E ela compartilha então a bênção de ter encontrado aquela moeda de grande valor. E a lição que nós temos é que quando nós descobrimos e quando nós reencontramos em Deus os valores para a nossa família, primeiro há um bem-estar na nossa vida, um bem-estar individual na vida de cada membro da família. Depois esse bem-estar, ele vai contagiar os familiares mais distantes, vai contagiar todos os vizinhos, porque eles vão ver que nós somos famílias diferentes, eles vão ver que nós somos famílias de Deus, eles vão ver que nós somos famílias alegres, eles vão ver que nós somos felizes, que nós temos a paz, que nós temos a harmonia, que nós somos diferentes, e eles vão querer descobrir o motivo da nossa felicidade, da nossa paz e da nossa alegria. Ah, que lição preciosa essa quarta, como todas as outras. A mulher fica feliz, fica alegre e vai chamar as outras para se alegrarem com ela. A alegria é uma qualidade que ela é gerada por Deus na nossa vida, a verdadeira alegria. Por isso que em Filipenses capítulo 3, versículo 1, e Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Não adianta procurar a alegria no dinheiro, nos bens materiais, na riqueza. Não adianta procurar alegria no trabalho,
na formação acadêmica, no ofício que você desempenha. Não adianta procurar a alegria nos vícios, nas drogas. Não adianta procurar a alegria na prostituição, nos braços das pessoas. Não adianta procurar a alegria no lazer, nos passeios. A alegria é encontrada em Deus, quando nós permitimos que Deus tome de conta das nossas vidas. E esse Deus maravilhoso vai trabalhar na nossa vida, dando a verdadeira alegria, como aquela mulher da parábola contada por Jesus sentiu. Você deseja essa alegria verdadeira? Você deseja que Deus traga esses valores para a sua família? Começa em você, pai. Atenção, pai, eu tenho cobrado muito isso. O esposo, o pai, ele é o pastor da família, ele é o líder da família, é o homem que deve reunir os seus familiares, a sua família, para o culto doméstico, para o momento com Deus, para cantar louvores, para ler e meditar na Bíblia, para a oração. É o pastor da família, é o pai, é o líder da família que deve chamar a sua família para servir a Deus, para se consagrar ao Senhor. Portanto, pai, esposo, você tem uma grande responsabilidade. Você deve começar a buscar a Deus e buscar a Deus mais intensamente ainda, para que o Senhor traga esses valores da família. Mas a esposa, como auxiliadora, ela tem também a grande missão de auxiliar o seu esposo na missão de guiar os seus filhos, a sua família nos caminhos do Senhor. Os pais devem ser exemplos de buscar a Deus, de consagração a Deus, de compromisso com Deus, de serviço ao Senhor, de adoração ao Senhor. Os pais devem tomar a iniciativa para que os filhos vejam nos pais que eles servem a Deus e eles sintam o desejo de adorar ao Senhor também. Meus queridos, os nossos filhos precisam ver Cristo refletido em nós, a luz de Jesus em nós. Os valores, eles devem começar em nós, não nos nossos filhos. Às vezes nós cobramos tanto dos nossos filhos, mas nós às vezes estamos esquecendo de demonstrar Jesus Cristo nas nossas vidas para eles. Quando eles começarem a ver de forma mais intensa Cristo nas nossas vidas, nós vamos cobrar bem menos, porque eles vão ver que nós estamos vivendo mais ainda com o Senhor. Os valores da família estão sendo perdidos a cada dia, mas podem ser recuperados se nós permitirmos que Cristo faça uma obra especial na nossa vida. Esses valores precisam ser recuperados. Não se conforme com a situação da sua família. Não se conforme com a forma que você está vivendo. O Senhor, Ele quer fazer milagres. Clame ao Deus de milagres. Não entregue os pontos, não jogue a toalha. Aquela mulher que perdeu a moeda de grande valor, ela não entregou os pontos, mas ela simplesmente buscou. E assim eu e você, cada um de nós, precisamos procurar em Deus que Ele restitua, que Ele traga os valores para a nossa família. Que Deus nos abençoe. Amém.